Oi, gente. Boa noite. Olha, eu queria postar um outro vídeo aqui hoje, sabe? Mas meu dia foi tão merda. Mas foi tão merda. Aliás, hoje foi merda, ontem foi merda, sábado foi merda, domingo, sexta, todos os dias. Gente, hoje é que dia? Nem sei que dia é hoje. Eu tô vindo numa sequência de dias merdas, entendeu? Que tá assim, tá bagunçando na minha cabeça, gente. Eu tô rindo, mas se eu parar, eu choro. Se eu não rir, já é por isso que a vida é uma alegria, gente. Porque se a gente não rir, ó, senta na graxa, vai viver com o olho inchado. Não que eu também não chore, né, gente? Porque é importante chorar. Vocês sabem que chorar faz bem, né? Faz bem chorar. Pode chorar, tá, gente? Chore mesmo. Ah, caiu, peraí. Olha quantos post-its. Ai, inferno, essa porra não vai parar. Eu sou a rainha das gambiarra. Tem uma touca de banho em cima de um pedestal, microfone. Gente, minha casa tá toda improvisada. Vocês não têm noção. Você viu que tem uma touca de... Caralho, tem uma touca de banho em cima do pedestal. Esse é o cenário. Do ladinho aqui tem um violão, ó. É porque é isso. A gente toca música e grava enquanto eu tomo banho. Sei. Ai, mas é isso, gente. Se a gente não fizer umas piadas com as próprias desgraças, a gente vai, né? A gente não aguenta. Mas desculpa, tá, gente? Minha cara de cansada. Na verdade, eu tô sempre com essa cara de cansada, acabar descabelada nos últimos anos, entendeu? Já fui mais vaidosa. Ai, mas eu gosto de vez em quando de me arrumar. Qualquer dia desse eu vou me arrumar pra vocês verem como é que fica. Outra pessoa, tá, gente? Transformada. Gatíssima, olha lá no Instagram. Mas eu queria muito gravar esse vídeo aqui hoje, porque, gente, eu não gravo vídeo aqui assim com a intenção de ganhar seguidores, fazer sucesso, nem nada disso, não. Eu tenho esse objetivo, mas é com a Dai, né? Com a Dai. Vou bem colocar em algum lugar aqui. Aqui é outro rolê. Na verdade, são vários rolês, né? Eu tenho vários objetivos com esse canal, assim, mas todos eles terapêuticos. É praticamente um diário, sabe? É tipo pra eu desabafar as paradas, falar as paradas que eu penso, sem ser interrompida, sem ficar preocupada se eu tô falando pelos cotovelos. Eu posso falar, blá, 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 o rosto, fazer o que quiser, sem compromisso, e foda-se. E se você se interessar, você vai assistir até o final. Se quiser dialogar, vai comentar, a gente vai conversar. Se não quiser, foda-se. Se não quiser assistir, vai assistir outra coisa, porque, pra ser sincera, eu não assistiria, entendeu? Eu não ia querer perder tempo, assim, com a louca do meu pique, assim. Mas além de querer, né, desabafar, né, querer falar e blá blá blá, eu também quero ver se eu trago alguma coisa de útil, sabe? Alguma informação que eu entendo que seja relevante, assim, na sua vida, pra você não ficar perdendo seu tempo aqui à toa, né? Já que você vai ficar aguentando a doida aqui, pelo menos que saia daqui com uma informação útil, uma informação relevante. Veja bem, não estou firmando compromisso com ninguém, hein, gente? Não é porque eu tô querendo trazer um trem útil hoje que eu vou fazer disso uma obrigação. Bem, eu queria só fazer um breve resumo, assim, da minha vida, breve mesmo. Meu pai faleceu de uma forma muito trágica, muito repentina, né, em 2020, no início de 2020. Uma semana depois, a gente já estava no pique de isolamento, de quarentena, de Covid. A minha mãe veio morar comigo num apartamento de 40 metros quadrados, que não batia sol em nenhuma hora do dia. Não tivemos tempo nem de viver o luto, né? De entender o luto, e a gente já tava com medo de morrer. Tipo assim, foi muito louco, sabe, gente? Porque não deu muito tempo, sabe, da gente associar as coisas. Minha mãe é transplantada renal, então a gente tem essa questão que ela é imunossuprimida, né? Então a imunossupressão é meio complicada, assim, a gente tava meio com medo. Enfim, ficamos 2 anos, até assim, ficamos a pandemia inteira, até sair a vacina, isolada, trancadíssima, olhando pra cara dela, ela olhando pra minha cara, enfim. Todo esse pique, todo esse rolê acabou deixando a gente meio birrela. Chupa essa manga, querida. Foi loucura, lógico que a gente vai bater biela, né? Mas estamos aí. Não tão firmes, mas não tão fortes também, no caso. Mas estamos aí nessa merda. Fazer o quê, né, gente?
Mas aqui, falando sério de novo, gente. Falando sério, falando sério. É porque assim, eu tenho que me divertir de algum jeito, gente. Que senão eu piro. Mas a minha mãe, ela teve uma crise de pânico ontem. Entendeu? Então eu tô num pique meio virado, assim, tá? Tá um bagulho meio brabo aqui. A gente, tanto a minha mãe quanto eu, a gente faz acompanhamento psiquiátrico. A minha mãe, assim, ela demanda de uma atenção maior em relação a isso, porque ela tem mais problemas na saúde mental dela. Mas a gente faz terapia, né? A gente tem psiquiatra, a gente toma remédio, tá tudo fluindo bem. Só que ontem ela teve uma crise de pânico, né? Porque ela, ao que indica, né? A gente vai fazer o exame amanhã, mas ao que indica, ela pegou Covid, então ela acabou surtando porque ela é imunossuprimida. Apesar dela já estar com as 4 doses, ainda tem aquele medo todo. Enfim, no final das contas, o que eu tô querendo dizer é que é muito ruim, viado. Muito ruim a gente passar por isso, a gente vê, sabe, alguém que a gente gosta, sabe? E é a 4ª vez que ela tem essa crise de pânico, né? E assim, é muito ruim. Eu realmente não desejo que ninguém passe por isso, né? Nem porque não é fácil, nem pra quem tem a crise e nem pra quem tá convivendo ali, né? Pra quem tá auxiliando, ajudando, assim. É difícil pra todo mundo, pra família toda e tal. E como eu falei que eu quero fazer algo útil, eu quero fazer algo pra vocês não ficarem só aqui perdendo seu tempo precioso, eu resolvi separar bem 5 dicas que eu acho muito importantes pra lidar com quem tá tendo crise de pânico. Crise de ansiedade também. 5 coisas que eu fui aprendendo, porque quando minha mãe teve a primeira crise de pânico, eu não sabia o que fazer. Foi muito desesperador. A segunda também foi um baque. Mas aí, assim, né, com ajuda profissional, eu comecei a entender um pouco melhor, a ter um pouco mais de embasamento para aprender a lidar. Fui buscar conhecimento, buscar informação e percebi que realmente na prática funciona todas essas orientações que eu tive. E eu quero compartilhar porque na primeira vez que... Eu não sei como é que tá agora, tá, gente? Mas na primeira vez que minha mãe teve a crise, eu busquei na internet, tipo assim, o que fazer quando a pessoa está tendo crise de pânico? Como acalmar? Eu não sei o que aconteceu, mas na hora eu não achei nada. Pra falar a verdade, eu nem procurei agora, tá? Mas na época que eu tinha buscado, eu não encontrei. Então eu vou compartilhar aqui com vocês 5 dicas para vocês lidarem com alguém que tem crise, né, de ansiedade, crise do pânico, coisa do tipo. Olha pra você ver, é útil mesmo essa porra, tá? Que tá todo mundo meio surtado, tá todo mundo batendo meio biela no mundo todo, então é muito importante a gente saber lidar com isso, né? A primeira é pra falar a verdade, tá ligado? Fala com a pessoa o que tá acontecendo. Fala, olha, você tá tendo uma crise de ansiedade, que tá tendo uma crise de pânico. Pede pra pessoa respirar. Gente, tem um trem... Ai, eu acho que eu bem vesti a blusa. Gente, eu vesti a blusa ao contrário. Tá me incomodando aqui, tá agarrando no pescoço. Certeza que eu vesti. Olha assim. Eu adoro umas roupas confortáveis. Ai, agora eu não vou vestir essa blusa aqui não, porque acabou. Explica, fala, olha, você tá tendo uma crise de ansiedade. Você não vai morrer, porque geralmente a pessoa fica com medo de morrer. Geralmente as crises de ansiedade, um dos sintomas é o medo excessivo da morte, mesmo quando se nota que não é um risco, entende? Mas a pessoa fica com muito medo de morrer. Então explica, você não vai morrer, você tá tendo uma crise de ansiedade, você precisa nesse momento respirar. Isso é um bom começo. A dica 2, enquanto você faz isso, não tente acalmar. Não tente falar, vai ficar tudo bem, calma, ou vai ficar tudo bem, você vai melhorar, não é nada. Não, gente, porque uma crise de ansiedade é algo muito sério. Geralmente a pessoa, quando ela tá muito ansiosa, quando ela tá nesse pânico todo assim, ela fica muito... até assim, a pessoa fica até mais irritada, pode até ficar irritado com você, entendeu? Então só fica no número 1 mesmo, falando a verdade, o que tá acontecendo, explicando o que tá acontecendo e pede pra pessoa respirar. Mas não fica só nisso. E não segure a pessoa, se a pessoa precisar ficar de um lado pro outro, porque, igual a minha mãe, ela fica deitada, aí ela não consegue, aí ela levanta, aí ela deita de novo, ela vai lá fora, aí ela volta, e aí até ela começa a passar mal, e tipo,
passar mal, tipo, vomitar, desmaia, é, acontecem muitas coisas, gente, tem muitos sintomas. Eu não vou aqui falar dos sintomas, não, porque tem muitos lugares aí na internet que falam sobre os sintomas da ansiedade e do pânico. Então é só vocês procurarem na internet. Eu vou até deixar algumas coisas aqui embaixo para ajudar vocês, né, para vocês conhecerem os sintomas. Aqui eu tô falando para quem não sabe o que fazer quando uma pessoa começa a surtar, entendeu? Você não sabe o que fazer, então o caminho é esse aqui que eu tô te dando, tá ligado? Tipo assim, de repente tem coisa melhor, mas esse que eu tô falando aqui, que foi orientação de especialistas, funciona, tá? E aí depois você normaliza situações, acompanha essa pessoa e normaliza coisas, normaliza a situação, sabe? Fala de alguma coisa do dia a dia, pergunta o que vai fazer pro almoço, né? A pessoa não vai estar em condição ali de raciocinar, mas tenta trazer assim para um diálogo mais normal do dia a dia, assim, sabe? E não se apavore, segura a onda, entendeu? Fica na sua. Relaxa, respira também, porque parece que não vai passar, mas vai. Só que é importante procurar ajuda, entendeu? Na maioria das vezes, assim, se a pessoa não tiver ali em casa uma medicação, se já não tiver um acompanhamento, igual no meu caso, aqui no caso da minha mãe, a gente já tem um psiquiatra que atende ela e faz esse acompanhamento, tem medicações, já tem a medicação certa para ministrar em situação de crise, né? Então, assim, eu não levo ela para o hospital nesse caso, porque eu já tá ali com a situação sob controle, já sei o que fazer quando ela começa a ter a crise dela. Mas se a pessoa nunca teve, às vezes, do nada a pessoa pode ter, sabe? Então, faz isso que eu tô falando enquanto já prepara o rolê para levar essa pessoa pro hospital, tá ligado? Eu falei que eram 5 dicas? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6. Porque você não pode deixar de levar essa pessoa para o hospital, caso ela já não tenha um acompanhamento aí, como é o meu caso aqui. Então é isso, gente. As dicas basicamente para você lidar com uma pessoa que tá tendo crise de pânico é essa. Fala a verdade com a pessoa para ela tentar assimilar que aquilo é uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, entendeu? Para ela tentar assimilar. Pede para respirar devagar, conta ali, respira junto. Tenta fazer essa dinâmica, tá? Com muita paciência. Tenta fazer essa dinâmica. Não pede para se acalmar, não tenta segurar de forma alguma. Acompanha, vai junto, só vai assim segurando, porque às vezes a pessoa desmaia, então você precisa segurar no sentido de apoiar ali, entendeu? De dar um apoio, de dar um suporte para a pessoa não cair, não sair se batendo, né? E nem desmaiar e nem nada. Então, assim, é necessário muito cuidado e muita atenção. Mas não tenta segurar, não. Segura a pessoa, porque fica os braços, entendeu? A pessoa começa com uma agitação, entendeu? Nos braços, perna, anda pra lá, anda pra cá. Então, não tente segurar, tá? Tente normalizar alguma situação, igual hoje, por exemplo, aqui em casa, eu falei com a minha mãe, me ajuda a guardar a louça? Aí eu cheguei perto dela, eu tava assim, do lado da gaveta de louça, sabe? Só que eu dava o garfo na mão dela, ela colocava o garfo na gaveta. Eu dava o garfo na mão dela, ela colocava o garfo na gaveta, entendeu? Tipo assim, bem aqui mesmo, ela não tava nem andando, nem saindo do lugar. Mas a gente tava fazendo uma coisa do dia a dia, né? E por fim, não se apavore, né? Não se apavore, fica calma, porque passa, mas tem que ter tratamento. Passa com acompanhamento, passa com cuidados médicos. Então, tipo assim, aqui em casa, igual, por exemplo, quando a minha mãe começou a ter essa crise de pânico, assim, foi um pouco difícil porque a gente tava sem a medicação dela aqui, então precisei sair para ir buscar, entendeu? Então foi um pouco complicado, eu precisei meio que acalmar ela aqui sem a medicação. E depois eu saí para buscar a medicação, voltei, ministrei a medicação dela, então ela foi retomando, né? E nesse processo de retomada ali da consciência e tudo mais, que eu fui, né, fazendo, normalizando as atividades com ela. Mas se a pessoa nunca teve uma crise dessa, se é a primeira vez, você vai fazendo esses procedimentos que eu falei, né? Falando a verdade, pedindo pra pessoa respirar, não tenta segurar, mas já vai levando ela pro hospital, busca ajuda, chama ambulância, entendeu?
chamou o SAMU, busca ajuda. Não pode deixar sozinho surtado em casa não, tá, gente? Sem nenhum acompanhamento, sem nenhuma medicação não, tá? E não se automedique não, porque tá uma onda de um Rivotril pra lá, Rivotril pra cá. Isso não é legal não, tem que usar a consciência. Já tá todo mundo meio surtado, vai querer se automedicar pra se fuder ainda mais? Não dá, né? A gente precisa de ter consciência, porque a gente tá maluco, mas a gente é consciente, entendeu? Então, vamos procurar ajuda médica, tá? Vai no pronto atendimento se o caso for muito grave, mas procura um psiquiatra